Hoje tem um tema bem interessante também para a gente encerrar a governança da regulação, justamente essa situação de vazio regulatório, a necessidade, talvez, de uma regulação, a intensidade dessa regulação, o debate sobre o momento em que deve acontecer essa regulação e os desafios também, porque diante da nova tecnologia não tem como regular com os critérios anteriores para gerar o mesmo resultado. Às vezes essas tecnologias trazem mudanças que são mudanças positivas e que devem ser aproveitadas. Vou aceitar aqui a Chiara novamente para ela compartilhar. Deixa eu mudar a tela só para ver vocês. Fique à vontade, querida. Maravilha, obrigada, gente. Preparei uma apresentação, vou tentar ser razoavelmente breve, acho que tem muito espaço para a gente conversar, porque o tema é novo e demanda bastante discussão. Começando aqui por alguns exemplos, né? Deixa eu conseguir mudar a página, né? Que ajuda também. Aí. Apresentação. Agora ele mudou de tela de novo, gente, desculpa. Vamos lá. Então, primeiro um pouquinho de contexto, né? Do que a gente está tratando aqui. Primeiro, quando a gente fala de regulação de serviços disruptivos, a gente está tratando a temática de inovação, né? Então, nesse contexto de inovação, a gente discutiu bastante ao longo da disciplina a destruição criativa de Schumpeter, quando ele fala que uma regulação muitas vezes pode asfixiar o sistema, pode minimizar a criação de novos serviços, a própria livre iniciativa, e se inserindo nesse contexto, a gente precisa se preocupar até que medida vale a pena regular ou não vale a pena. E daí surge, se justifica muitíssimo bem a análise de impacto regulatório e tantas outras medidas. Então, a gente está falando de um contexto onde o capitalismo se modifica, inclusive durante a quarta revolução industrial, cada vez mais demandando tecnologia, e tecnologia das mais variadas formas. A gente está falando aqui de criação de novos espaços de trabalho e também sumiço, desaparecimento de outros tantos, e todo esse dinamismo precisando de algum nível de regulação, ou não. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o vazio regulatório, a gente vai tratar um pouco esses temas, mas o contexto onde a gente se insere é esse, é um contexto que demanda inovação e ela acontece naturalmente pelo avanço da tecnologia também. Né? E aí, visto esse contexto, surge a ideia de vazio regulatório, que a gente também comentou bastante. Então, o que acontece? A vida acontece, a tecnologia avança, se desenvolve, o capitalismo se modifica, e depois a gente regula. É a natureza do próprio direito. Então, como uma ciência social, a gente primeiro acompanha as coisas e depois a gente consegue atuar, regular, direcionar. E nesse espaço de tempo surge a ideia de vazio regulatório. Um serviço disruptivo, uma nova ideia, tecnologia, muitas vezes, gera vantagem competitiva, inclusive pela falta de regulação. E a gente vai tratar um pouquinho também alguns exemplos sobre isso, que inclusive a professora explorou muito bem no artigo. Então, a gente vai falar a respeito deles, trazendo como exemplo, e também um pouquinho de outros que eu consegui localizar nesse sentido. Então, quando a gente fala do vazio regulatório, nada mais é do que a realidade posta, já com inovação, já com tecnologia, com novos serviços, com novas iniciativas, em que alguns players passam a ter vantagens sobre outros já consolidados, justamente em razão da ausência de regulação específica que os impacte. E aí, de novo, a gente tem várias previsões regulatórias que seriam em alguma medida aplicáveis. E aí começa aquele ajuste do até que ponto aplica, até que ponto não aplica. E normalmente a discussão, principalmente o discurso por parte dos players, é que não se aplica, porque ele encontra-se a vantagem competitiva justamente em não ter os custos de transação. Né? E esses custos caem muito quando eu não tenho uma regulação específica. É natural. Né? Então, ainda tratando a ideia de vazio regulatório, visto essa primeira abordagem. Então, o exemplo do Airbnb, Dark Kitchens, são alguns dos exemplos que a professora coloca no artigo também, serviços over the top, vou passar brevemente por cada um deles. O Airbnb, como a gente sabe, ele vem e modifica o setor hoteleiro de uma forma muito significativa, primeiro porque, assim como o próprio serviço over the top e alguns outros exemplos como Uber, que a gente vai falar bastante, são fundamentados em uma plataforma peer-to-peer, ou seja, pessoa com pessoa diretamente, a transação acontece ali sem o envolvimento, por exemplo, da rede hoteleira,
sem os interesses da agência de turismo, quando ela organiza a viagem. Então, eu tiro uma série de players e, consequentemente, de custos de transação, viabilizando uma negociação direta e, na maior parte das vezes, eu permito também que o custo, não só o custo de transação no sentido de externalidades, mas o próprio custo da negociação seja reduzido, porque eu não preciso me preocupar com funcionário, eu não preciso me preocupar com licenças específicas junto à municipalidade, ao Estado, recolhimento de impostos, toda a parte regulatória, tributária que o setor hoteleiro, por exemplo, tem. Então, é o que acontece no Uber, que a gente vai falar também, mas a ideia de aproximação das pessoas. A Dark Kitchen foi muito discutida aqui em São Paulo, não sei se a Thaís chegou a acompanhar em razão do trânsito, mas gerou-se um desconforto muito grande, não só pela questão da regulação, mas pelos impactos da própria atividade. A gente passou a ter uma cozinha industrial em locais, muitas vezes, até predominantemente residenciais, porque ela não dependia daquela licença, daquela avaliação da vigilância sanitária e gerava todo um questionamento sobre o encaixe disso no plano diretor. Então, não só a vantagem competitiva desses estabelecimentos por ficarem mais próximos da população e com isso reduzirem o frete, gerando uma vantagem com relação àqueles estabelecidos já, e com toda a preocupação de vigilância sanitária, licença, mas também o impacto sobre a sociedade. Porque, em razão dessa ausência de regulamentação, em razão dessa inovação, eu aproximei também da população, que tem um aspecto positivo, mas o aspecto negativo também existe, que é em qualidade de vida, qualidade do ar, uma série de desdobramentos que foram bastante discutidos. Então, uma das opções aqui, de novo, não regular, mas também regular e estabelecer em determinadas localidades seria possível a implementação, em outras não. Foi um pouco do que se discutiu aqui em São Paulo sobre isso. Os serviços over the top, e aqui já um outro enfoque, porque a gente está falando basicamente do uso de uma estrutura consolidada de telecomunicação, mas sem o dispêndio com essa infraestrutura, sem os custos de manutenção, de implementação. Eu uso a rede e não preciso de aporte, como, por outro lado, as empresas de telecomunicação precisaram fazer para instituí-la. Então, são alguns setores que foram impactados de forma diferente, mas todos eles com a mesma base. Uma inovação gera benefício, sim, para a sociedade, acho que isso é inquestionável, mas gera também impacto, tem as suas externalidades a serem consideradas, né? Trouxe esses três aqui para uma abordagem mais breve, trazendo também o que constava do artigo, para a gente entrar e reservar um pouco mais de tempo depois para falar do Uber. Queria trazer o Uber aqui com um pouco mais de enfoque, em razão da nota técnica do CAD sobre isso. Por quê? O posicionamento do CAD sobre esse assunto foi bastante interessante. Primeiro, por trazer o conceito de economia de compartilhamento de forma clara. Então, isso vai ser cada vez mais evidente e cada vez mais demandado. Então, a gente tem a ideia de um modelo de negócio que tem como objetivo dissociar a utilização de um bem, serviço, à sua aquisição. De novo, maravilhoso para a sociedade. A gente reduz custo, a gente torna mais democrático o acesso, porque eu tenho um compartilhamento entre o detentor e terceiros. Mas, obviamente, também se aproveita de um vazio regulatório. Além disso, que eu já havia comentado um pouco nos demais exemplos, a eliminação dos custos de transação e ineficiências. Então, a gente está falando basicamente de benefício para as duas partes, tanto para consumidores, em razão da maior variedade nas opções de consumo, preços significativamente mais baixos, mas também aos ofertantes, porque eu tenho mais facilidade para acessar o mercado consumidor e também reduzo a ociosidade dos bens. A ideia, por exemplo, de estoque. Um exemplo dessa realidade é o dropshipping. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um conceito que acabou, assim como os demais, né? Aconteceu. A gente acompanhou o desenvolvimento do e-commerce, discutiu-se muito a venda online, regulou-se a venda online, inclusive por meio de decreto, portaria. A gente teve bastante regulamentação no começo, e a gente está falando de antes de 2015, mais ou menos. Depois começamos a falar de marketplace, ou seja, um novo salto aqui, também não regulado. Por quê? Porque eu tinha uma plataforma e nessa plataforma eu não mais anunciava só os meus produtos. Eu passava a aceitar anúncios de terceiros. Então, começou a discussão. Ótimo, o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária, mas ela é realmente solidária? O que é essa cadeia de fornecimento se eu só disponibilizo esse espaço e eu não participo da venda? Então, a gente tem vários exemplos.
Americanas, Magazine Luiza, o próprio Mercado Livre, em certa medida, embora seja bem de intermediação, mas também tem o mesmo conceito. Eu tenho um vendedor. A diferença é que o Mercado Livre não vendia nada, ao passo que Americanas vendia, Magazine Luiza vendia. Então, tivemos esse salto. Aí mais um salto, o dropshipping. Ou seja, o que é o dropshipping? Eu elimino a necessidade de estoque. Eu tenho 3 partes, notadamente. Eu tenho um fornecedor de produtos, e esse sim tem estoque. Esse se preocupa com o estoque. Eu tenho um vendedor, que se preocupa muito mais com a identidade visual, com a interação com o cliente, com a oferta, propriamente dita. E eu tenho uma plataforma onde esse vendedor expõe essa oferta. Ao acessar a plataforma, eu compro o produto do vendedor, mas quem me envia, quem faz toda a tratativa com o consumidor, não é o vendedor, é o fornecedor. Então, eu tenho um salto aqui. Quem que trata com o consumidor? Aquele meu primeiro fornecedor. É ele que atende o direito de arrependimento, é ele que precisa lidar com defeitos, com vícios e, eventualmente, realizar trocas. Então, um novo salto. Esse tema ainda não tem muita regulamentação. Aliás, não tem nenhuma regulamentação específica. Mas é um exemplo dessa aplicação da economia de compartilhamento, que é a redução da ociosidade dos bens. Então, um outro benefício aqui que a gente precisa considerar é a própria desaceleração do consumo, uma vez que ela tende a reduzir as pressões sobre o meio ambiente. Então, tem todo um aspecto ambiental, tem benefícios para as duas partes. Entretanto, obviamente, eu impacto aqueles players já estabelecidos que contavam com um formato mais tradicional. Falamos do segundo aspecto, vamos ao terceiro, o impacto sobre esses setores tradicionais. Então, como a gente disse, os benefícios são evidentes. Eu tenho benefícios para os consumidores, tenho benefícios para os ofertantes, tenho outras partes interessadas, como o meio ambiente, em muitos casos. Entretanto, a gente tem uma rivalidade com as empresas já existentes no mercado. Esse ponto é um pouco controverso. Por quê? Em algumas situações, argumenta-se também que essas plataformas não necessariamente atuariam sobre o mesmo mercado relevante. Elas abordariam um outro mercado. Ou seja, pessoas que não necessariamente usavam o serviço tradicional, ou que usam ambos em determinadas circunstâncias. Isso é controverso na medida em que, a partir do momento que você começa a ter acesso a preços mais baixos, às facilidades, é natural que você opte pelo outro serviço. Então, essa rivalidade, a ausência de rivalidade é questionável, mas é um argumento existente no mercado para a gente considerar, né? E, por fim, o cenário brasileiro, desculpa o typo, acabei de ver, e aí foi um ponto colocado pelo próprio CAD na nota técnica, que esse estudo sugere que após um período maior de entrada no mercado, ou seja, uma primeira adaptação, e aí trazendo o exemplo do Uber, né, além de criar uma nova demanda, ele passou a rivalizar com os aplicativos de táxi. Então, o que a gente comentou, no começo, parece que não, entende-se que não, porque o público que utiliza esse serviço é um público mais jovem, um público que tem maior acesso e maior familiaridade com tecnologia. Esse era um argumento no começo, nesse momento de entrada no mercado. Entretanto, ele cai por terra na medida em que você começa a conquistar os passageiros em razão desses benefícios, do preço, da facilidade, do amplo acesso. E com isso a gente encerra essa primeira foto do caso do Uber. Acho que é um bom exemplo do que a gente fala do vazio regulatório e um pouco da interpretação do CAD a respeito disso. Tá? Visto isso, falado do vazio regulatório, a gente vai começar a tratar os mecanismos para conciliação dos interesses, né? E quando a gente fala de conciliação dos interesses, a gente tem uma série de aspectos. E são os 2 principais pontos que eu vou passar a abordar aqui, e que a gente foi falando também ao longo das aulas. A ideia de sandbox regulatório e depois a análise de impacto regulatório. Então, um pouco de contexto, eu acho que aqui vale a pena, porque a gente ainda não falou especificamente no detalhe sobre esse assunto. A ideia de sandbox regulatório vem da entidade reguladora britânica, foi lançada no final de 2015, com o objetivo de acelerar a entrada desses serviços disruptivos, dessas ideias, ao mercado financeiro, justamente por ser caracterizado por uma robusta regulamentação. A gente até brincou numa outra aula, né? Mexe no bolso, interessa mais. O mercado financeiro é super regulamentado entre as razões, por essa. Né? Ato contínuo, a gente teve entrada de outros países nesse cenário e considerando a criação de diretrizes para sua utilização. Então, aqui a gente tem como exemplo Estados Unidos, Canadá, Suíça, Singapura. Então, ele surge com um foco bem direcionado a mercado financeiro.
no Brasil, a gente passou também a usar no mercado de capitais, o que foi intensificado pelo avanço das startups de serviços financeiros, as conhecidas fintechs, né? Então, um pouquinho de contexto para a gente ver que esse movimento ele não é antigo, na verdade ele é super recente no mundo, não só no Brasil, né? Condições, do que a gente está falando quando a gente trata de sandbox regulatório? Os órgãos estabelecem algumas limitações, ele não é absolutamente aberto. Então, eu tenho um ambiente controlado para que você teste um serviço disruptivo com um olhar diferenciado. Eu não vou aplicar a mesma régua de um serviço tradicional para um serviço em concepção, justamente para avaliar o vazio regulatório, avaliar a pertinência ou não de regulação. Então, mas para tudo isso funcionar, não é qualquer entrante também. Eu tenho algumas limitações. E as mais comuns que eu consegui identificar nessa análise são a definição de um número máximo de clientes. Então, não adianta trazer aqui, nesse primeiro momento de teste, um protótipo, um serviço para um uso máximo, um uso para um público absolutamente amplo. Não é essa a ideia. Lembrando sempre que a ideia é caixa de areia, é um teste mesmo. Um volume máximo a ser transacionado ou administrado. Então, eu também não estou falando de milhões, a ideia não é enriquecer, a ideia é testar. Perfil do cliente a ser atendido, então eu vou definir o meu público-alvo e valores mobiliários elegíveis, porque, de novo, a gente está falando de um contexto de mercado financeiro. Então, por isso é bastante comum essa delimitação. Busquei bastante coisa no TCU, fiz questão de frisar isso, porque o assunto é tratado com cautela. E aí a gente começa a ver regulamentação específica, né? Então, assim, na vanguarda, instrução da CVM, que foi substituída em 2021. O que essa instrução traz aqui como critério, né? Atividade baseada em um negócio inovador. Então, eu não vou permitir essa complacência da regulamentação das autoridades com um serviço que seja conhecido, um negócio consolidado. A intenção não é essa, né? Capacidade técnica e financeira que seja suficiente para desenvolver a atividade, ou seja, não adianta você argumentar que você tem um serviço e condições de prestar. A gente só vai disponibilizar esse ecossistema se você demonstrar que existe, que você detém capacidade técnica e financeira para isso, né? Esse modelo de negócio não pode ser só conceitual, ele precisa existir com prova de conceito ou protótipo, eu preciso demonstrar que ele para de pé para a autoridade. E com isso a gente fecha essa primeira visão da instrução normativa. Um outro ponto interessante do seu conteúdo, que vale a pena a gente destacar, é que ela aborda também a demonstração de critérios na condução do negócio. Então, um exemplo, você tem que ter condições de redundância, você precisa garantir segurança cibernética, você precisa garantir proteção de dados. Isso tudo remete a esse nosso contexto de tecnologia, de startups, cada vez mais uma economia de dados. Então, isso também é critério. Então, vale a pena a gente considerar aqui que não se trata apenas de teste em qualquer condição. Não é isso. A complacência da autoridade não versa sobre essas questões regulatórias. Ela se dá num sentido de orientação, de permitir o teste, mas você ainda precisa cumprir a lei. Ela não é um cheque em branco, né, para que você desenvolva serviços muitas vezes fundamentados em ilicitude, né? Então, não é para fazer qualquer coisa. Acho que esse é o principal resumo aqui, né? E aí a gente vai para a Lei Complementar 182, que também traz a definição de sandbox regulatório. O que essa lei aborda, né? O foco dela é em startup, ela não traz detalhes quando a gente fala desse assunto, não traz detalhes em sandbox regulatório, mas ela prevê, sim, a possibilidade de disponibilização de um ambiente direcionado pelas autoridades, que são responsáveis pela regulamentação, para fins de teste. E aí ela aborda outras questões relativas à própria injeção financeira na startup. Então, ela aborda a interação com o investidor anjo, ela traz um pouco da viabilização mesmo da startup como negócio. E o sandbox regulatório aparece aqui como uma possibilidade. Então, vale a pena a gente considerar do texto dessa lei a definição. Então, olha só, conjunto de condições especiais simplificadas, ou seja, não é inexistente, não é a viabilização de toda e qualquer iniciativa. Para pessoas jurídicas que recebam essa autorização temporária dos órgãos ou das entidades para regulamentação setorial, e, de novo, olha, modelos de negócio inovadores e para testar técnicas e tecnologias experimentais. Então, o que a gente enxerga aqui?
iniciativa absolutamente voltada para a conciliação de interesses relativos à tecnologia e inovação, e uma preocupação bastante grande com a definição de critérios e limites. Eu acho que isso fica bem claro nos dois normativos. De novo, não é um cheque em branco para todo e qualquer teste. Né? É um ambiente regulado, porém com condições simplificadas. E aí, alguns exemplos de utilização para a gente explorar. Banco Central do Brasil, notadamente. Então, ele fez uma primeira seleção de participantes, priorizando modelos de negócio para um aumento de competição no sistema financeiro nacional e no sistema de pagamentos brasileiros, a exemplo do Pix e do Open Banking. Ainda são temas super recentes, mas que já existem. Né? Aqui a gente poderia colocar também o Open Finance, que também é um próximo passo do Open Banking. Né? O grande objetivo, fomentar a inovação, novos players no mercado, e sempre com condições que permitam essa atuação. Né? Superintendência de Seguros Privados, a chamada SUSEP. A SUSEP também fez, na sequência do Banco Central, essa interação. Aqui o objetivo era posta num modelo de negócios para seguros para tablets, smartphones, dispositivos portáteis, além de seguros para animais domésticos. Então, são dois exemplos onde usou-se a mesma técnica de sandbox regulatório para avaliação. Eu vou trazer depois um exemplo específico com a sua devida análise e a posterior regulamentação para a gente olhar no detalhe. E com isso a gente fecha essa visão de sandbox regulatório. Eu estou tentando acelerar para a gente ter discussão, tá, gente? Por isso que eu estou deixando espaço. E aí, análise de impacto regulatório. O que é bacana aqui? São dois mecanismos que têm como objetivo viabilizar a inovação, viabilizar o que a gente fala da destruição criativa, entretanto, analisando riscos e propondo mitigadores. Então, uma não exclui a outra. A gente vai perceber, na verdade, que elas caminham juntas e muitas vezes o sandbox regulatório é uma alternativa apresentada pela análise de impacto regulatório. Esse é um dos exemplos que a gente vai analisar. Análise de impacto regulatório, eu procurei não me estender muito no conteúdo, porque a gente falou bastante dela ao longo das aulas. Então, só para a gente se localizar de novo, a gente tem uma legislação específica de 2019, dispondo sobre a gestão, a organização, o processo, o controle social das agências reguladoras, que fala sobre a necessidade da análise. Depois a gente tem a 13.874, que também aborda a liberdade econômica e traz a análise de impacto regulatório. O enunciado da jornada de direito administrativo também traz insumos, quando ele fala da possibilidade de não regular. Então, de novo, não regular é uma opção quando a gente pensa em inovação, até para não sufocar, não asfixiar o sistema. E vai depender do caso. Visto isso, e aí rememorando o que a gente já conversou sobre a análise de impacto regulatório, queria trazer um exemplo para a gente discutir um pouco sobre o sandbox regulatório como alternativa da análise de impacto. Eu achei esse exemplo bastante interessante, é um caso da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, com relação ao free flow. Né? Qual é o objetivo? Né? Então, teve início, primeiro, com um sandbox regulatório, avaliaram, obviamente, os benefícios, passaram a definição de 3 praças de pedágio automático, a identificação dos veículos via tag eletrônica, né? O pagamento da tarifa de pedágio, tratam a evasão do pedágio e o atendimento ao consumidor. Foi essa linha que eles seguiram de discussão, basicamente, e chegaram à regulamentação. Né? Foi a primeira vez que a gente teve essa iniciativa no Brasil, é a BR-101, já implementada, salvo engano, desde o dia 2 de janeiro desse ano. A priori eram 3 praças físicas de pedágio, mas esse sandbox regulatório permitiu a troca do pedágio físico pelo pedágio eletrônico. Né? Como é esperado, o impacto é gigantesco. Não por acaso a gente teve análise de impacto regulatório aqui. Né? Essa análise de impacto regulatório envolveu algumas entidades, obviamente. Vou focar aqui em dois principais aspectos. Então, a análise do ponto de vista da ANTT, porque aqui a gente está falando da agência reguladora responsável pelo transporte terrestre, e depois do Ministério da Infraestrutura por conta do CONTRAN, porque eu estou falando da aplicação de uma penalidade relativa ao Código Brasileiro de Trânsito brasileiro, aliás. As alternativas apresentadas pela ANTT no seu relatório.
E elas são bastante interessantes. Olha só, a primeira, todas elas têm sandbox regulatório. Acho isso, esse é um ponto muito interessante. A gente está falando da primeira etapa desse processo, e a gente está trazendo já na análise essa ferramenta como alternativa. Então, primeira, a criação de um sandbox regulatório para teste dos produtos e serviços. Então, aqui eu estou falando basicamente de testar essas tags, testar a aplicação, a cobrança do pedágio por um meio eletrônico automatizado. Alternativa 2, eu não falo apenas disso. Aliás, eu falo somente de soluções regulatórias inovadoras. Olha só, aqui a gente está tratando a regulação e não mais o serviço. E, por fim, e que um spoiler já foi a alternativa que prevaleceu, a criação de um sandbox regulatório para testar produtos e serviços, mas também as soluções regulatórias. Então, aqui a gente está falando de uma mudança nos dois setores, ou seja, eu testo o impacto na sociedade e eu testo também outras formas de regular, né? E a gente seguiu, de fato, por esse caminho, como é possível perceber, a partir da resolução. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Ministério da Infraestrutura, CONTRAN, na sua análise de impacto regulatório, trouxe aqui 4 alternativas. Vocês vão perceber que o enfoque delas é bem diferente, é um enfoque mais prático. Como que eu viabilizo a aplicação da penalidade utilizando o sandbox regulatório? Então, a gente já está partindo da premissa de que vai acontecer de alguma forma. Veja que essa análise, ela não discute mais se regula, se não regula. Essa análise é um pouco diferente. Como eu vou aplicar as penalidades, como eu vou garantir o cumprimento do CTB nesse caso concreto. Então, alternativa 1, restringir a tecnologia. Qual é o objetivo aqui? A gente está falando de usar somente a tag, somente uma forma de cobrança para viabilizar esse pagamento do pedágio em free flow, ou seja, sem parada, direto. O carro passa, é aplicado o pedágio. Só que a gente tem que pensar que ele pode passar sem pagar o pedágio, né? Alternativa 2, obrigar a concessionária a disponibilizar diversos tipos de tecnologia. Então, não só tag, faça outra coisa. Por quê? Para que você tenha uma redundância, para que você garanta a aplicação do pedágio e, consequentemente, de uma penalidade caso não haja pagamento. Alternativa 3, também obrigar a disponibilizar diversos tipos de tecnologia, escolhida na alternativa 2, e aqui a gente está falando do reconhecimento óptico de caracteres. O que isso significa? É a leitura de texto em imagem, é você conseguir ler a placa do carro. Da mesma forma que as multas são aplicadas no radar. Ele lê a placa do seu carro via OCR, que a gente fala. É a mesma coisa quando a gente transforma uma imagem num PDF, por exemplo. Mais tecnologias de redundância, considerando um cenário mais rígido para caracterizar a infração de trânsito de evasão de pedágio. Então, lembra que eu comentei que um dos aspectos analisados era a evasão de pedágio? Então, aqui a gente traz para a alternativa, na análise de impacto regulatório. Alternativa 4, não regulamentar. Então, aqui a gente tem a opção que reflete exatamente o teor do enunciado 38. Não regulamentar o sistema de livre passagem. Ele é uma possibilidade, porque quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inovação, e aí retomando a primeira parte da apresentação, muitas vezes regular em caráter técnico asfixia os próximos passos desse mercado, asfixia o seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala no contexto de tecnologia, é muito comum que a gente tenha uma lei federal que trata princípios, uma avaliação de risco, que é exatamente o que acontece na LGPD. Eu tenho uma agência reguladora que já trata com um pouco mais de detalhe o procedimento, e aí alguns normativos em forma de portaria, quando há, que tratam tecnologia, porque a tecnologia é dinâmica. Se eu restringo o meu texto a determinada tecnologia, eu a torno obsoleta muito rápido. Então, por isso a opção de não regulamentar nesse caso é bastante pertinente, porque talvez daqui 2 meses eu tenha uma outra forma de controlar a evasão de pedágio, de identificar um motorista e com isso viabilizar esse free flow. Então, não regulamentar é uma opção muito concreta aqui, né? E com isso a gente passa a parte final dessa primeira análise, que é a regulamentação. Onde chegamos? Então, passamos pela análise de impacto regulatório, teve consulta pública, o processo foi super extenso, como deve ser, e chegamos a uma regulamentação. Então, frutificou, optou-se, portanto, por regular, que no caso da NTT, lembrando, não regular não era uma opção, diferentemente da visão do CONTRAN, que é uma visão de trânsito, né? E a que texto chegamos? Chegamos a um texto que propõe regras para constituir e aplicar esse ambiente regulatório experimental, ou seja, o primeiro passo para o CONTRAN conseguir regulamentar ou discutir uma regulamentação que era viabilizar o serviço, viabilizar o negócio,
em que as pessoas jurídicas autorizadas receberam autorizações temporárias para testar esses produtos, e inclusive a agência testar soluções regulatórias, ou seja, a gente optou pela terceira alternativa apresentada pela NTT, no setor de transportes terrestres, com os critérios e limites estabelecidos, que são, obviamente, simplificados, quando a gente pensa no contexto da regulação de transporte terrestre. Né? E, por fim, a resolução do CONTRAN. Qual que é o objetivo da resolução do CONTRAN aqui? O enfoque dele é naturalmente diferente, é voltado para trânsito. Então, a gente fala da implementação do sistema de livre passagem, e dispõe sobre os meios técnicos para isso, e então fica clara a opção pela alternativa de número 3 do CONTRAN, que é a identificação dos veículos por meio do OCR, ou seja, a mesma tecnologia que a gente usa hoje para aplicação de multas em radar, e para efeitos de redundância, ou para viabilizar a vinculação ao sistema de autopagamento, e aí aqui a gente está abrindo espaço para consórcio e parcerias com Sem Parar, ConnectCar e outras empresas, de forma complementar à identificação do veículo, né, seja de forma isolada ou conjunta. Então, acho que esse é um bom exemplo da aplicação do sandbox regulatório, a discussão sobre regular ou não regular, e a criação de um espaço para um serviço disruptivo que já é utilizado fora do Brasil e que a gente tem espaço para utilizar aqui, porque enseja um risco bastante controlado. Né? Com isso, eu passo por toda essa minha primeira abordagem para a gente conversar. Obrigada. Parabéns, Chiara, pela excelente apresentação. Sorte que eu tive esse registro desse teu esforço de trazer um exemplo também de opções regulatórias em relação à realização de sandbox. E também refletir esse tema que é o filé mignon, né? Ali, enfim, o tema mais interessante que a gente tem dentro da nossa disciplina de governança de regulação, que é justamente a situação dos serviços disruptivos, né? Passando pelo potencial teórico do Schumpeter, como você bem expôs, né? Que tem na sua teoria aspectos de ciclos de desenvolvimento que ocorrem em virtude de transformações e saltos que hoje em dia nós chamamos de disruptivos, mas que são destruições criadoras em relação a antigas formas de prestar serviços, desenvolver tarefas e atividades, né, que acabam transformando em obsoletos produtos anteriores ou serviços anteriores. E hoje nós temos todo esse aspecto de plataforma, né, que são meios tecnológicos que aceleram, como você bem disse, nessa transformação e essa disrupção dos serviços anteriores. Então, nesses exemplos, né, o Airbnb, Dark Kitchens, agora esse desafio que você trouxe, adicional, em relação a aspectos que aproximam consumidores de fornecedores e acabam, de certa forma, deixando de lado toda uma cadeia de intermediação que tem uma regulação própria, que se submete, de certa forma, em conjunto, né, com o fornecedor ao Código de Defesa do Consumidor, mas também tem suas vicissitudes e características. Você tem possibilidades, como você disse, né, de economia mais dinâmica, né, de economia que aproxima por meio das plataformas, mas, ao mesmo tempo, uma série de externalidades, porque também isso vai provocar desemprego, isso vai provocar situações de vazios injustos diante da replicação de certos conteúdos, né? Inclusive de trazer tanto a evolução histórica do sandbox regulatório da Inglaterra para outras nações, e depois também essa aplicabilidade no Brasil, no mercado financeiro, no mercado de capitais, e na SUSEP, né, que seria o setor de seguros, que é também associado ao setor financeiro, faz parte do sistema financeiro também, a testagem, né, desses novos produtos. E aí também o Free Flow foi algo que a gente refletiu em relação ao transporte, e foi interessante que você trouxe, né, a diferença entre o regular ou não regular, por parte da NTT, e outro aspecto que seria a questão da cobrança de multa, da questão das tarifas de pedágio, que não vão mais depender da intermediação humana para a imposição. Então, isso vai passar, gente, por algo que talvez não seja tão bem analisado aí do ponto de vista econômico, que é o ponto de vista jurídico, acima de tudo, né, gente? Porque a gente tem toda uma teoria e todos os aspectos que são de natureza híbrida, tanto administrativo quanto tributário, no sentido da imposição de sanções por parte das autoridades. E aí, como que vai ser essa imposição, né? Essa imposição via tag, via Sem Parar, por exemplo, que aí já é como se fosse um débito automático, mais ou menos, né? Tem um aspecto mais de débito automático.
ou não. De repente, você vai ter a identificação da placa, mas essa identificação vai gerar uma necessidade posterior do usuário pagar aquilo, ou automático também, o que seria muito estranho, porque não perpassaria pela vontade individual pagar essa tarifa, né? Já haveria uma identificação, uma cobrança automática, e isso violaria o próprio aspecto tarifário, porque quando a gente diferencia tarifa de taxa, geralmente tarifa tem aspectos consensuais subjacentes. Imagina, está passando, está te cobrando um monte ali, basta você existir, daqui a pouco tua íris ali está identificando, cai num buraco negro da conta, você nem sabe o que aconteceu na sociedade, você não tem nem condições de, enfim, ficar parado para não ter cobrança, né? Daqui a pouco basta a gente respirar, né? Então, isso não pode ser feito assim, dessa forma não reflexiva, ou que não perpasse pelo aspecto jurídico, gente. Aí que a gente tem essa linha de pesquisa, limites jurídicos ao poder econômico, até porque o poder econômico se deixar, inclusive do Estado, né? O interesse secundário, estatal, não o primário, né? Do interesse da coletividade, de tarifas módicas, enfim, mas o interesse secundário de cobrança para o Estado existir e tudo mais, isso aí é algo que tem que ser ponderado, porque a gente vê que muitas das reflexões de transição para disrupção, disruptivas, elas acabam meio que deixando de lado a área jurídica. Só que quando isso vai parar nos tribunais superiores, a gente tem que resgatar um debate que talvez não foi travado com melhor intensidade. Por isso que a gente não pode deixar o pessoal da tecnologia simplesmente passar por cima da gente, porque depois os problemas podem ser piores se a gente não compartilhar as dificuldades técnico-jurídicas para que haja um serviço constitucional, legal, dentro do ordenamento jurídico, que não perpasse por cima daquilo que são os parâmetros próprios, né, de uma vida em sociedade. Então, claro que às vezes vão ter avanços em relação a como se enxerga esses institutos diante das transformações dos próprios serviços, mas eu percebo muito que às vezes as pessoas estão discutindo novas tecnologias em vários eventos, e alguns eventos deles, gente, parecem eventos que são mais técnicos do que jurídicos ou econômicos, né? Eu estava participando semana passada num evento grande lá em Lima, da Católica do Peru, e aí eu vi que várias pessoas estavam expondo, parecia um evento de engenharia, falando de grandes obras de infraestrutura, da questão da mutação climática, da necessidade da gente ter tecnologias descarbonizantes, tecnologias verdes, ok. Só que a gente também tem que agregar esses elementos de regulação jurídica para que a gente já antecipe aspectos que são relevantes do ponto de vista social. Então, a gente da área jurídica não pode ser descartado, porque se eles descartarem a gente nesse momento de testagem, mais para frente isso vai parar no sistema de justiça. Então, a gente já tem que fazer também a nossa presença, a gente tem que se colocar presente, colocar os nossos temas também ali, porque serão enfrentados. De repente, tudo isso pode ser invalidado ou ter problemas numa eventual ação que vai parar no sistema de justiça e nos tribunais superiores e que vai resgatar aspectos que são essenciais, que a área jurídica, de fato, contribui em relação a esse debate, diante da liberdade que deve existir, diante da relação que deve reger. Claro que a gente vai ter ali novas relações, isso sem dúvida. A gente está num momento de grande transformação social, legislativa. Até do ponto de vista jurídico, o que a gente percebe é que o direito, que antes era retrospectivo, num período que não havia tanto avanço tecnológico, o direito era retrospectivo. Então, você resolvia questões entre pessoas que aconteciam no passado, via danos que ocorriam no passado, e aplicava ali preceitos de justiça para equilibrar aquela situação, pagar a indenização, tal. Isso ainda existe. Mas hoje em dia a gente percebe que o direito ganha um teor absolutamente prospectivo, voltado para o futuro, para evitar o pior, de olho nas catástrofes, para inserir limites jurídicos, para já antecipar problemas jurídicos, porque senão, quando vê tudo isso passa por cima e de repente a gente nem tem mais uma constituição, leis, um sistema jurídico que funcione para essas situações. E aí a gente está tendo que sempre modelar o futuro. Que a análise de impacto regulatório não deixa de ter o seu teor especulativo, né? E aí essa é a dificuldade, porque quando a gente olha para o futuro, a gente tem contingências novas, né? Que às vezes não são antevistas. Até o Marcos Nóbrega, que fala bastante dessa questão de disruptivo, transformações disruptivas, e fala bastante em licitação, porque ele é do Tribunal de Contas, o acadêmico da Federal do Pernambuco, né? Ele fala que às vezes é melhor você ter uma cartomante do que um economista para te dizer as coisas. Porque às vezes o economista está sendo chamado também para antever o futuro, né? Ele tem um teor especulativo. E nem sempre a coisa dá certo. Por quê? Porque quando a gente lida com sociedade, a gente não lida com leis da natureza que a gente possa antecipar, como a gravidade. A gente lida com o imponderável, com a vontade, com as transformações que vêm ali da cartola que a gente nem imagina. Ninguém iria colocar
numa matriz de risco contratual antes da pandemia, a ocorrência de uma pandemia, né? Então, são coisas ali que surgem, né, eventualmente, e que alteram o rumo da sociedade, causam impactos que você não colocaria numa matriz de risco, porque o futuro, gente, o futuro é imponderável, né? Por mais que a gente tente controlar esse futuro, quando a gente lida com o futuro, é difícil, né? As pessoas falam, o que você acha que vai acontecer? É a pior pergunta que alguém pode te fazer, mas é basicamente o que está sendo feito, tanto na área econômica quanto na área jurídica, porque quem vai fazer investimento tem que saber o que vai acontecer. Por isso que a Chiara falou que essa parte do Airbnb, quando não havia uma regulação, a Airbnb, não, perdão, a Uber, né? Quando não havia uma regulação, ela tinha uma vantagem competitiva em relação às demais empresas. Por quê? Porque do dia para a noite poderia surgir uma proibição em várias localidades e prejudicar todo o negócio. Qual que era a vantagem competitiva? Ora, eu, como investidor que quero entrar nesse segmento, preciso ter garantias onde eu vou colocar meus recursos. E se a coisa está instável, quem já está lá consolidado vai lucrando ao máximo até aparecerem os players. O dia que regula, que está tudo certo, que realmente é liberado, que já tem uma legislação nacional no Brasil que permite, sim, cada localidade já tem decisão do Supremo, que fala que, inclusive, a municipalidade não pode proibir, aí a Uber está resguardada, mas, ao mesmo tempo, outros investidores também estão resguardados para adentrar. E aí o Oceano Azul, né, a pessoa gosta de autoajuda, o Oceano Azul se transforma num mar vermelho de competição e concorrência, né? Acaba afugentando o próprio negócio o fato de haver uma regulação específica, né? Então, são inúmeros os impactos, gente. Esse tema aí que a Chiara expôs tão bem, gente, é um tema muito rico e vai ser o que cada um vai enfrentar daí para frente. Em cada segmento de regulação, a gente vai ter saltos e revoluções cada vez mais rápidas. Até a gente estava discutindo isso em inteligência artificial, né? Várias personalidades do mundo se voltando aos grandes laboratórios de inteligência artificial, querendo que eles parem por 6 meses as pesquisas, porque não há controle sobre o que pode acontecer. Então, a gente está realmente na iminência de uma grande mudança. Só que a gente tem que controlar isso, gente, porque quando você acaba com vários segmentos, inicialmente pode ser muito bom, porque todo mundo também só olha o bolso, né? Só olha assim, o que é mais barato. Ah, você quer que regule o WhatsApp? Mas aí vai ter uma cobrança XY, não, de jeito nenhum, eu não quero. Quero tudo gratuito, mais rápido, tal, não interessa, né? Então, assim, o consumidor, estou falando do prisma do consumidor, tudo que é mais rápido, que não tem intermediação, que acaba se tornando mais barato, se torna inicialmente mais atrativo do que efetivamente aquilo que é regulado. Por quê? Porque nós estamos vivenciando uma situação de era de transformação e pós-modernidade. O que é pós-modernidade? É essa situação, claro que tem várias visões sobre pós-modernidade, né? Mas geralmente pós-modernidade seria a situação em que as pessoas elas já não acreditam ou não aderem às metanarrativas próprias do século XX. Então, no século XX, as pessoas faziam as revoluções e a sociedade como um todo se envolvia naquilo, acreditando que poderia construir um mundo melhor para todos, né? E aí a gente ficou muito cético com tudo isso no século XXI. O século XXI está sendo muito regido, a gente analisou o Giddens, a gente analisou o Ulrich Beck, falamos do Bauman, né? Está muito regido ao quê? Ao individualismo. Quem fala isso muito é o Bauman, o Zygmunt Bauman fala da Individualized Society, e a pós-modernidade tem a ver com isso, com o quê? Eu primeiro, e de forma individual. E isso aconteceu muito a partir da época, gente, que foi a época do Ronald Reagan, da Margaret Thatcher. Então, a Margaret Thatcher veio com aquelas reformas todas na Inglaterra e falou, não existe essa coisa de sociedade. Cada um é indivíduo, cada um é responsável, né, por aquilo. E aí, isso, ao mesmo tempo que liberta, também nos gera problemas, porque nós estamos imersos em sociedade. E hoje a inversão é contrária. Hoje a gente se sente culpado por tudo, gente. Por tudo que não dá certo, mesmo que haja inúmeros fatores que contribuam para não dar certo, sempre pode surgir um foice te cortar e dizer a culpa é sua, está todo mundo jogando a culpa no indivíduo e não do ponto de vista social, né, de tentar mensurar, gerar uma sustentabilidade de forma coletiva, a que haja essas circunstâncias. As pessoas estão se aproveitando dos vazios regulatórios, querendo o quê? Enriquecer rapidamente, porque vem a possibilidade de libertação como uma oportunidade de construir riquezas, né? E aí vem esse universo que a gente discutiu, influencers, muitas mudanças, assim, tudo está mudando, gente, tudo está mudando, não sei se vocês estão percebendo, mas tudo está mudando. O que acontecia antigamente já não acontece nos dias atuais. Então, os modelos de negócio que funcionavam antigamente, hoje estão colocados em xeque diante da realidade.
Então, houve uma inversão, como a Chiara falou. Já vou te passar, Chiara. Antigamente, você via que os grandes supermercados dominavam a cadeia de distribuição. Então, sei lá, tem uma Johnson's, né, que eu gosto. Tem a Johnson's, que é a fornecedora, a produtora de tecnologia, tal, que atua em vários segmentos, desde shampoo, coisas de saúde, né, produtos de beleza e tudo mais, com outros roles. E aí, de repente, a Johnson's, que era fornecedora, ela ficava na mão do quê? No Brasil, a época do Walmart, que era o distribuidor, porque o Walmart determinava, olha, a gente vai colocar nas gôndolas e a gente tem todo um estudo para essas gôndolas. Já destruindo a vendinha, você tem só grandes supermercados. Então, o fornecedor fica na mão da exposição, porque está expondo quem? O teu concorrente ali no supermercado. Se você fechar um grande negócio e der vantagens para o Walmart distribuir e expor o teu produto, você acabava tendo vantagem. Então, você ficava na mão do distribuidor. Agora, com o e-commerce, como a Chiara falou, praticamente acabou. Gente, está destruindo. Só que assim, as pessoas comemoram, mas ao mesmo tempo você acaba gerando o quê? Desemprego em massa, gente. Isso que não se percebe, né? Porque antes você tinha o quê? Você tinha o supermercado, você tinha o expositor, você tinha uma cadeia toda de marketing, de relacionamento e tal. E isso é destruído, porque você já vai oferecer direto na tua plataforma para venda com o consumidor. E às vezes você vem, gente, com isso da China, né? Então, produtos ali chineses, Shine e tal, com preços muito mais baratos, né? Eu, como consumidora, também fiquei feliz quando o Haddad foi lá e falou, não, até $50 a gente não vai tributar, né? E olha que eu sou uma pessoa desenvolvimentista, né? Se fosse para ser desenvolvimentista, era para, poxa, tá acabando com o nosso mercado, com o nosso trabalho, com o nosso emprego aqui, né? Mas aí, de repente, gente, com o preço tão caro das tarifas e tudo, eu quero comprar, de repente, para o meu cachorro, a caminha pela metade do preço, a roupa com mais possibilidades pela metade do preço e tal. Aí eu falo, só $50, então tá ótimo, tá vindo daqui, porque tá um absurdo comprar esses produtos, então num preço elevadíssimo, né? Anos atrás, gente, para quem tem cachorro aí, poxa, uma latinha de comida que você coloca num Kong era R$11. De repente morreu, passou um tempo, agora, gente, R$20 uma latinha para você preencher lá a comida e brincar com o teu cachorro. Aí a caminha também tá uma violência, né? Até está se discutindo, fazendo sandbox de o quê? Que a Chiara falou, seguro para animais, porque também tem essa, gente. Quando você tem um cachorro, quando ele fica velho, são tantos os tratamentos, se você quiser, você ressuscita o bichinho. Eu tive um que teve uma doença, ele teve duas doenças do carrapato, depois desenvolveu uma doença autoimune, e aí eu contratei a melhor médica, a melhor veterinária, né, para entender de hemato, de sangue, ela que fez as bolsas de sangue, ela fez uma transfusão de plaquetas para cachorro específico e tal. O cachorro estava com uma plaqueta que era para ele morrer naquele ano. Só que aí o que aconteceu? Com as duas transfusões e com uma injeção na medula, a gente conseguiu reverter o quadro, porque as pessoas que olhavam o quadro clínico dele falavam, nossa, esse cachorro era para estar enterrado. E ele viveu mais 2 anos. Só que esse tratamento, gente, foi R$40 mil, sem seguro. Então, na hora H, gente, você paga tudo, né? Porque o cachorro já vira da família, cara. Você nem pensa. Você fala, tem como? Tem como? Você não quer nem saber. Não tem esse racional, não, porque é emocional. Nem pergunta. Só fala, tem como? Tem como fazer transfusão? Tem como fazer? Transfusão de placa, deu certo. Você não quer nem saber. Depois vem a conta. Só que a conta é cara, né, gente? Porque quando você adquire um pet, você não imagina que você vai ser deparado com essas situações, mas eles estão vivendo cada vez mais. Você quer que ele viva cada vez mais. Então, você quer todo esse tratamento, você quer passar para o teu cachorro também. E aí, gente, olha só o desafio. Quem não fica preocupado com o futuro, gente? Acho que é uma pessoa que não tem consciência. Porque com o valor de aposentadoria, se for aposentar com as reformas, hoje em dia, plano de saúde, por melhor que seja, já não paga um médico de boa qualidade no seu valor, então você está pagando a mais, o que paga no fundo é mais laboratório, né? E aí você pensa nos medicamentos, gente, se não tiver SUS depois para distribuir medicamento, qualquer tipo de política social vai auxiliar a gente no futuro, porque se isso não for incluído para seguro, se não tiver uma ANS também, para evitar abusos por parte do setor, gente, você corre um risco imenso, né, de ser desamparado, de ter erro médico, de problemas, de não conseguir tratar da sua saúde como existe de tecnologia que é cara também. Então, são questões aí que a gente tem que antecipar, e aí dá para explicar, né, o porquê que também todo mundo fica desesperado para enriquecer rapidamente, né? Então, isso prejudica toda a sociedade, né? Se fosse uma sociedade mais solidária, nós não teríamos tanta preocupação, só que o capitalismo está chegando num estágio, gente, que está gerando até uma desumanização, né? Esse ponto que
um amigo meu me chamou para escrever o prefácio da obra dele sobre a Anísia da Silveira, né? E a Anísia da Silveira foi alguém que efetivamente trouxe uma grande revolução nos tratamentos psiquiátricos, porque até então ela foi a primeira mulher ali da turma dela a se formar em medicina, saiu de Alagoas, Maceió, veio para a Bahia, fez medicina, depois seguiu psiquiatria, foi para o Rio de Janeiro, prestou concurso com hospitais. A época de Getúlio Vargas havia perseguição. A Anísia foi delatada por uma colega dela por ter um livro do Marx na mesa dela, entre outros livros, ficou presa por mais de um ano, não foi torturada, ainda bem, mas ficou presa na mesma prisão. Ali encontrou Graciliano Ramos, Olga Benário, que foi entregue lá para o Hitler, né, pelo Getúlio Vargas, e depois ela foi liberada, só que ela teve essa ousadia de enfrentar uma realidade machista e uma realidade extremamente fria, né, das instituições de internação, que, no fundo, o que essas instituições queriam, gente, era simplesmente o isolamento das pessoas inconvenientes do ponto de vista social. E muitas pessoas que nem passavam por exames, simplesmente eram jogadas ali. Tem até aquele filme, eu não vi ainda, do Rodrigo Santoro, né, O Bicho de Sete Cabeças, tudo que mostra essa questão, né, de internação compulsória. E as pessoas eram internadas, e à época o tratamento que se fazia era altamente torturante e degradante. Então, era eletrochoque, era amarrar a pessoa, era fazer lobotomia. Eu só pegava simplesmente um instrumento que era como se fosse um picador de gelo, e enfiava no canto do olho da pessoa para destruir uma parte do cérebro da pessoa, para a pessoa ficar controlada ali. A pessoa fica meio assim, sabe? Sem a vontade dela. E isso era visto como tratamento terapêutico. E a Anísia já achou aquilo bárbaro, né? Pela sensibilidade que ela tinha, ela enfrentou e achou um absurdo. Agora, ela enfrentou resistências, porque ela começou a trocar esses picadores de gelo pela arte. Ela se correspondeu com o Jung, ela foi levar as artes dos pacientes dela lá, que ela não gostava de chamar de paciente porque achava que era passiva e queria que eles se curassem ativamente. Então, ela chamava de clientes, entre aspas, né? Clientes, porque eu tenho restrição também à palavra cliente, mas ela queria chamar, para humanizar eles, de clientes, enquanto seres humanos e pessoas dotadas de vontade. Então, ela levou a arte lá para a Europa, né, pela Suíça, e se correspondeu com o Jung, que justamente o Jung tem esse aspecto inconsciente, né, de entender o inconsciente ser humano a partir da arte, de outras expressões não verbais, e muitos se curavam. Então, ela usava tanto a arte quanto os animais. Então, ela colocava os animais, de repente, a pessoa com transtorno mental, que não falava uma palavra, começava a falar a partir do animal. Ou a pessoa pintava alguma coisa, tinha um que não falava há 20 anos lá, aí a mulher sentou do lado, de repente falou assim, você está fazendo um desenho no Museu dos Pássaros? De repente ele falou assim, dos pássaros, tal. E aí ela falou, caramba, ele está falando. E aí a mulher foi falar com a Anísia, ela falou, olha, fica pertinho dele, de forma discreta, que ele vai se soltando. Quer dizer, isso é extremamente avançado para a época. Agora, o que a gente pensa, gente? Que a Anísia fundou essa luta antimanicomial, que é uma luta que depois foi trazida por quem? Pelo Foucault, posteriormente, no mundo, né? O Foucault, Michel Foucault, que traz esses aspectos de reflexão sobre o quanto as escolas, o quanto as instituições imitam as prisões e os manicômios, né? Porque você tem horário do recreio para tomar sol, você tem a grade, né? Você tem toda uma questão para regular os comportamentos humanos e para gerar muito controle sobre as pessoas, né? Não pensando nessa individualidade da pessoa, né? E aí a gente pensa, gente, o quanto talvez numa sociedade se transforma, uma sociedade ultra competitiva, fria, distante, com inteligência artificial, em que as pessoas não têm nem oportunidade de falar depois da pandemia. Até eu tinha um meme lá, um post que eu coloquei e falei assim, que o Foucault se revira, né, na pandemia, porque as nossas casas se transformaram em hospícios, em escolas, que a gente ficou preso, basicamente, ali na época da pandemia. E a pandemia, ela acabou intensificando os problemas mentais, né, que são próprios do ser humano, né, em relação ao afastamento, né, a gente vê aquele filme do Coringa, né, do Batman, mostra muito isso, né, o quanto ele estava tentando viver uma vida, sofrendo exclusão, sendo oprimido, e ele queria ter assistência social, uma escuta, só que ele não tinha uma escuta de qualidade, né, os assistentes sociais, de fato, não tinham paciência, porque estavam submetidos a condições degradantes também de ouvir, e essa falta de escuta leva as pessoas ao abismo da loucura. Era o que a Anísia falava. Os manicômios, por isolar a pessoa do convívio social e tratá-la dessa forma, intensifica a loucura das pessoas. Agora, será que a gente não pode estender isso para as organizações também? Inteligência artificial, opressão, controle total da sociedade. O que isso vai eclodir na sociedade? Eu acho que vai eclodir, gente, fascismo, porque os teóricos da escola de Frankfurt, o que eles observavam? Que mesmo no estado social que havia
Então, a partir da Constituição de Weimar, tal, na Alemanha, tudo, no fundo, o que fazia a pessoa ser voltada à destruição, o que fazia a pessoa ser voltada à morte e não à vida, né? Como Eric Fromm chama a questão da necrofilia e não a biofilia, era justamente o ter que se conformar de não ser quem você é autenticamente, não ter espaço para a manifestação daquele seu ser autêntico. É isso que gera essa vontade de destruição, esse ódio, essa raiva, esse pessoal que o pessoal chama de o tarado do cadafalso, que é louco para ver, né, combate à corrupção, acabou com a vida do outro, não sei o que, fica excitado de ter alguma destruição que aconteça numa organização ou na biografia de alguém, e isso entusiasma, porque tira a pessoa do tédio, porque ela acaba, no fundo, não se sentindo alguém, né, um indivíduo. Até tem uma charge ali que eu coloquei no Fundamento de Direito Público, que é assim, aí tem um indivíduo grande, aí ele está menorzinho, crescendo, aí depois, na organização, aquela organização que você entra e já vem tudo tão carimbado, tão estruturado, tão daqui a pouco, assim, só falta fazer um avatar seu, buscar a tua voz e fazer a programação do que você tem que falar, porque você não tem um mínimo de liberdade naquela grade, naquela ementa, para falar outra coisa que não seja algo que qualquer outro da sociedade possa falar, exatamente aquilo que foi programado antecipadamente. Então, você se transforma no quê? Num robô, né? E o que isso gera para o ser humano, que é único, que tem dignidade, que tem sua manifestação própria, que tem suas ideias? É a mesma sensação de loucura, né, que às vezes aqueles loucos internados pela Anísia, às vezes estavam tão oprimidos que às vezes introjetavam aquilo, deu um tilt na cabeça e de repente a arte, o afeto, o carinho, o seu ouvido é o que realmente leva à sanidade mental, à terapêutica, né, existente do ponto de vista social. Então, eu particularmente, desculpa a visão negativa, eu acho que se a gente não regular essas transformações todas numa sociedade individualista, pós-moderna, controladora, de vigilância, a gente corre o risco de realmente vivenciar a situação, gente, de ir para o lado negro da força, né? A gente está numa sociedade fria, distante, hierárquica, em que poucos se dão bem, podem ter individualidade, e o resto se transforma exatamente num robô, sem uma individualidade própria para manifestar. E que também as pessoas não vão valorizar essa individualidade própria da pessoa, né? Então, é bem, assim, negativo, tá, gente? Mas eu acho que é um alerta para a gente regular em favor da vida, não em favor, enfim, da situação de controle máximo, né? Que é o que a gente está, infelizmente, estamos vivenciando isso com muita intensidade. Vocês veem, por free flow, aí daqui a pouco, não, basta pegar a placa aí, joga aí, lasca no automático, a pessoa nem contratou sem parar, já vai para a conta da pessoa. E aí, de repente, vira um sistema chinês, né? Dos créditos sociais. Ah, mas se a pessoa não pagar e não tiver dinheiro para pagar, então ela vai estar proibida de pegar um trem, porque o sistema já vai identificar aquilo, né? Então, a gente vai viver o quê? Num sistema autoritário, né? Porque hoje em dia é isso. Eu acho que as pessoas hoje em dia no capitalismo, elas não se sentem livres se elas não têm dinheiro, basicamente. E para ter dinheiro também, você abre mão da sua liberdade. Então tá uma situação um pouco dramática, né? Mas a gente, como está na universidade, a gente tem que ter esse desafio, porque a universidade é o único local que se coloca à frente das instituições para refletir essas instituições, né? Então, nenhum outro local vai acontecer isso, no mercado não vai acontecer isso, em organizações tal, não vai acontecer isso, mas na universidade a gente realmente é estimulado a pensar em soluções humanitárias, né, para a nossa vivência.